Sejam bem-vindos ao último episódio do Clube do Conto na temática Contos Latino-Americanos Não Brasileiros. Eu sou o João e comigo tenho meus co-apresentadores. Otávio. Olá, tá tudo meio confuso nessa ordem de Clube do Conto, mas vamos seguindo. E Robson, de volta às terras portuguesas. Olá, ora pois. O conto de hoje é O Véu da Rainha Mab, que foi escrito por Rubem Dário, um escritor nicaragüense. Na verdade, ele foi mais um poeta, principalmente. E ele foi aparentemente o pai do movimento do modernismo na literatura. Lembrando que poeta não é nem gente. Ei, Otávio, ajuda aí. O conto está inserido no livro Contos Latino-Americanos, organizado por Marta Lúcia Polido Correia, que é uma professora colombiana e foi uma professora visitante na UFSC por 4 anos, no período de 2014 a 2018. E ela organizou um mini programa de tradução de vários contos sul-americanos e hispânicos, que foram traduzidos aparentemente por estudantes da UFSC, numa disciplina que ela deu lá nesse período de visita. Ressaltar que é interessante a gente ter um autor nicaragüense. Nunca tinha lido nada do autor do Nicarágua. E a leitura é deveras difícil, inclusive. Inclusive interessante agora, porque o Nicarágua estava nas notícias, né, na última semana, por causa de uma eleição um tanto conturbada e aparentemente ilegal. Oh, legal. Segundo alguns é fontes. verdade. Eu vi algo a respeito disso. Supostamente o cara prendeu todos os opositores e foi eleito. Muito bonito. Ué, mas não aconteceu algo parecido? Sim, no Brasil só prenderam um, né? Lá prenderam vários. A história se repete. Né? Eu só falar também que a tradução é da Maluca Haru Rocha. Que ia dizer porque imagino a tradução desse conto não tenha sido nada fácil também. Uhum. Então, O Véu da Rainha Mab. A Rainha Mab, em sua carruagem feita de uma só pérola, conduzida por 4 coleópteros de carapaças douradas e asas de pedraria, caminhando sobre um raio de sol, infiltrou-se pela janela de um sótão onde estavam 4 homens magros, barbudos e impertinentes, lamentando-se como uns desditosos. Naquele tempo, as fadas tinham repartido seus dons entre os mortais. A alguns tinham dado as varinhas misteriosas que enchem o ouro das pesadas caixas do comércio. A outros, algumas espigas maravilhosas que, quando debulhadas, colmavam as tulhas de riqueza. A outros, alguns cristais que faziam ver, nas entranhas da Mãe Terra, ouro e pedras preciosas. A alguém, cabeleiras espessas e músculos de Golias, e marretas enormes para amassar o ferro incendido. E a alguém, calcanhares fortes e pernas ágeis para montar nos rápidos corcéis que bebem o vento e que têm as crinas na corrida. Os 4 homens se queixavam. Para um deles, a sorte foi uma pedreira. Para outro, o íris. Para outro, o ritmo. Para outro, o céu azul. A Rainha Mab ouviu suas palavras, dizia o primeiro. Pois bem, eis-me aqui na grande luta de meus sonhos de mármore. Extraí o bloco e tenho o cinzel. Todos tendes, alguns o ouro, outros a harmonia, outros a luz. Eu penso na branca e divina Vênus, que mostra sua nudez sob o plafond cor do céu. Quero dar à massa a linha e a formosura plástica, e que circule pelas veias da estátua um sangue incolor como o dos deuses. Eu tenho o espírito da Grécia no cérebro, e amo os nus em que a ninfa foge e o fauno estende os braços. Ó Fídias, tu és para mim soberbo e augusto, como um semideus, no recinto da eterna beleza, rei diante de um exército de formosuras que a teus olhos lançam um magnífico Quiton, mostrando o esplendor da forma, em seus corpos de rosa e neve. Tu golpeias, feres e domas o mármore, e soa o golpe harmônico como um verso, e te adula a cigarra, amante do sol, oculta entre os pâmpanos da vinha virgem. Para ti, são os Apolos loiros e luminosos, as Minervas severas e soberanas. Tu, como um mago, convertes a rocha em simulacro e o colmilho do elefante em taça de festim. E ao ver tua grandeza, sinto o martírio de minha pequenez. Porque passaram os tempos gloriosos, porque tremo diante dos olhares de hoje, porque contemplo o ideal imenso e as forças exaustas, porque à medida que o cinzelo o bloco, me aflige o desalento. E dizia o outro, hoje quebrarei meus pincéis. Para que quero o íris e esta grande palheta de campo florido, se por fim meu quadro não será admitido no salão? O que abordarei?
Percorri todas as escolas, todas as inspirações artísticas. Pintei o torso de Diana e o rosto da Madonna. Pedi às campanhas suas cores, seus matizes. Adulei a luz como uma amada, e a abracei como uma querida. Fui adorador do nu, com suas magnificências, com os tons de suas carnações e com suas fugazes meias tintas. Tracei em minhas telas os nimbos dos santos e as asas dos querubins. Porém sempre o terrível desencanto, o porvir. Vender uma Cleópatra a 2 pesetas para poder almoçar. E eu, que poderia no estremecimento de minha inspiração, traçar o grande quadro que tenho aqui dentro. E dizia o outro, perdida minha alma na grande ilusão de minhas sinfonias. Temo todas as decepções. Eu escuto todas as harmonias, desde a lira de Terpandro até as fantasias orquestrais de Wagner. Meus ideais brilham no meio das audácias de minha inspiração. Eu tenho a percepção do filósofo, que ouviu a música dos astros. Todos os ruídos podem aprisionar-se. Todos os ecos são suscetíveis de combinações. Tudo cabe na linha de minhas escalas cromáticas. A luz vibrante é hino, e a melodia da selva acha um eco no meu coração. Desde o ruído da tempestade até o canto do pássaro, tudo se confunde e enlaça na infinita cadência. Entretanto, não vislumbro nada além da multidão que debocha da cela do manicômio. E o último. Todos bebemos a água clara da fonte de Jônia. Porém, o ideal flutua no azul. E para que os espíritos gozem de sua luz suprema, é preciso que acendam. Eu tenho o verso que é de mel, e o que é de ouro, e o que é de ferro incandescente. Eu sou a ânfora do celeste perfume. Tenho o amor. Pomba, estrela, ninho, lírios, vós conheceis minha morada. Para os voos incomensuráveis, tenho asas de águia que partem a golpes mágicos do furacão. E para achar consoantes, busco-as em 2 bocas que se juntam, e estalo o beijo, e escrevo a estrofe. E então, se vedes minha alma, conhecereis minha musa. Amo as epopeias, porque delas brota o sopro heróico que agita as bandeiras que ondeiam sobre as lanças e os penachos que tremem sobre os cascos. Os cantos líricos, porque falam de deuses e dos amores. E as éclogas, porque cheiram a verbena e a tomilho, e ao sadio alento do boi coroado de rosas. Eu escreveria algo imortal, mas me abruma um porvir de miséria e de fome. Então a rainha Mab, do fundo de sua carruagem feita de uma só pérola, tomou um véu azul, quase impalpável, como formado de suspiros ou de olhares de anjos loiros e pensativos. E aquele véu era o véu dos sonhos, dos doces sonhos que fazem ver a vida de cor de rosa. E com ele envolveu os 4 homens magros, barbudos e impertinentes, os quais cessaram de estar tristes, porque penetrou em seu peito a esperança, e em sua cabeça o sol alegre, com o diabrete da vaidade, que consola em suas profundas decepções os pobres artistas. E desde então, nos sótãos dos brilhantes infelizes, onde flutua o sonho azul, pensa-se no porvir como na aurora, e ouvem-se risadas que param a tristeza, e dançam-se espontâneas farândulas ao redor de um branco Apolo, de uma linda paisagem, de um violino velho, de um amarelado manuscrito. Explica aí então, João. Mas não é esse o ponto da discussão? Eu acho que isso foi um déjà vu, acho que já teve um outro clube do conto que foi igualzinho. Qual? Acabou. Acho que se calhar o último, o penúltimo. O Sim, Otávio falou a sim. mesma coisa, explica aí, você falou, não, esse não é o ponto. Talvez tenha sido da Clarice Lispector. Mas também. a leitura daquele é muito mais fácil do que desse. Com certeza. Há controvérsias. A leitura, não a compreensão. É. Não, aquele lá te chama de burro com as palavras que você já conhece. Esse daí te chama de burro com as palavras que você não conhece e com as referências que você não conhece também. Sim, a quantidade de referências, isso Uhum. aqui. Mas diga, o que te atraiu nesse conto, João? Eu gostei porque ele faz. Como se diz? Não chega a ser uma alusão, mas eu gostei que ele parece que tem um olhar muito crítico sobre a arte em si. Porque ele explora a arte em 4 veias diferentes, né? 4 ramos diferentes da arte. Uhum. Pintura, escultura, Grita e música. Pois é. E isso foi uma das coisas que me chamou mais atenção nesse conto. Eu quase não peguei ele, quase não escolhi ele por causa da dificuldade da leitura em si e da interpretação, né?
porque a gente não tem como saber exatamente o que o autor estava querendo expressar com isso, porque afinal de contas ele era um poeta, e um pouco do poeta sempre se transcreve nos seus contos. Mas eu gostei. Eu acho que é uma. Como se diz? Não chega a ser nem a uma junção, mas uma análise das formas de artes diferentes, de uma mesma perspectiva, sabe? Que todos parecem ser artistas frustrados para mim. O que frustra eles a gente não sabe dizer exatamente, porque cada um chora as suas pitangas na sua vez de falar, né? E seja lá o que o véu azul da Rainha Mabi representa, é algo que traz alento a eles no final do conto. Então eu acho que talvez seja não, fala-se da esperança, né? Que ele traz um pouco de esperança e riso para os artistas. Então talvez seja a suficiência de saber que a arte ela não precisa ser talvez assim solução dos problemas, mas ela é um alento e meio a uma vida difícil, por exemplo, uma vida de sofrência, Eu, que eu... traz. Pode falar? Não, pode terminar o raciocínio, desculpa. Que traz um pouco de fuga, assim, né, da realidade. Porque a arte não é. Bom, algumas artes, pelo menos, não são isso. Pra mim, são isso. Um pouco de fuga da realidade. Sim, eu acho que o véu, como ele diz ali no final que o véu traz os sonhos, né? Uhum. E então eu acho que foi como ele inicia o texto falando sobre essa época em que as fadas davam as coisas, davam os dons, Uhum. né? E ele tá falando, ele fala de forma meio alegórica, né? Sim, Fala que sim. dava tipo as espigas debulhadas e enchem de ouro as caixas do comércio. Então é tipo as fadas foram dando os dons, né, para as diferentes profissões e tal. Sim. E daí esse conto aqui me pareceu a forma como as fadas, ou no caso a Rainha Mab, né, que era uma fada, Uhum. deu tipo o dom do sonhar aos artistas, que antes eram pessoas todas muito estavam ali, né, Frustradas. frustrados e sem inspiração, né? Ele diz, são os desditosos, né? Eu adoro a palavra. Uhum. Então todos ali Desditosos. desditosos, impertinentes e que ficavam ali sem tipo, eu sou foda, eu fiz esse negócio aqui, mas e aí, Uhum. não Não tem, apreciava, né? não dá, não tem nada mais Sim. disso na vida. Então ela vai e já passa o véu sobre eles, e daí depois ele diz, né, que a partir dali eles deixaram de ser tristes, né, Sim. e as passaram a dar risada e tal, e então eu acho que é um pouco isso, é uma simbologia, e aí pegou acho que vários artistas diferentes para representar o total, né, para representar todos os artistas e trazer essa coisa do sonho, né, para arte. Faltou os artistas das NFT, né, cara? Porra, Nossa. cara. Ah, eu até tinha pensado se caso uma interpretação possível não poderia ser, tá, mas eles talvez sejam aspirantes artistas e no final ela acabou por realizar o talento deles. Só que não é bem fato, né? Porque um Eu acho deles, que um deles se gaba até de ter pintado a Madonna, entre é outros. uma parada assim. Então, É, então eles já eram artistas realizados, eles só eram frustrados mesmo, aparentemente. é o que dá, pegando um pouco o gancho do que o Tots está falando, uma outra interpretação que teria é que eles tinham as habilidades, né, de fazer essas obras de artes, mas eles não tinham Uhum. a inspiração, eles não tinham a motivação Ah, sim, sim. quando comparados às outras graças que as fadas concederam aos outros povos, né? Que diz ali, é, varinhas misteriosas que enchem de ouro as pesadas caixas do comércio, né? Os comerciantes são ricos. Espigas maravilhosas para os agricultores e para os artistas eles deram o dom, mas não deram algo que faça sentir o mesmo retorno que os comerciantes têm com o ouro, por Uhum. assim dizer. Pode ser. Assim, aquela dita sina do artista Não não valorizado, por assim. celebrado em sua Isso. época, né? Pois é. Uhum. O que me deixa um pouco encucado é quando ela fala que eles cessaram de estar tristes porque o véu penetrou no peito, a esperança no peito deles, Uhum. e em sua cabeça o sol alegre com o diabrete da vaidade, que consola em suas profundas decepções os pobres artistas.
O que vocês entendem por essa passagem do diabrete da vaidade? Eu acho que o diabrete da vaidade é literalmente a própria vaidade da pessoa, né? Se manifestando como um ponto negativo. O ego, né? Que ela Mas aqui representa. diz que ela se apresenta como um consolo. Deixa eu achar esse parágrafo. É o penúltimo, né? Penúltimo, isso. Bem finalzinho ali. Ó, ela envolveu os 4 homens magos, barbudos e impertinentes, os quais cessaram de estar tristes porque penetrou em seu peito a esperança e em sua cabeça o sol alegre, com o diabrete da vaidade que consola em suas profundas decepções os pobres artistas. Hum. Então, de certa forma, pode ter a interpretação de que esse véu simplesmente. Será que o diabrete da vaidade que consola em suas profundas decepções os pobres artistas, esse profundas decepções não seriam as decepções do diabrete? Ou seja, não seria o ego sendo deixado de lado, talvez? Sei. Eu Não sei. interpretei como isso agora, revendo. Com o diabrete da vaidade que, em suas profundas decepções, essas profundas decepções está referindo ao seu diabrete, para Não, mim. é que consola ali, ó. Consola os artistas. Uhum. Mas Não, não, o mas diabrete. esse que, eu acho que não. Eu acho que. Será? Eu acho que ela quer Não, dizer que o quem diabrete da consola vaidade. é a esperança. É, A pode ser esperança também. que consola em suas percepções dos pobres artistas. Hum, É que daí tem um faz ali, e mais em sentido com sua a cabeça, mensagem. o sol alegre. Aquele que ele tá ambiguamente ligado, né, aos outros elementos Aqui é um, anteriores. um bom ponto para a gente falar da tradução também, né? Que tem Uhum. uma nota ao fim do conto. Sim, sim, sim. Pode puxar aí então, João. Aqui tem uma nota da tradutora. O maior desafio na tradução do conto foi com relação às diversas referências que Rubem Dário traz, de personagens históricos, mitológicos, bíblicos e também de grandes artistas. Apesar disso já ter sido traduzido, Leopardi, autor italiano do século XIX, que escreve prosa poética, me auxiliou consideravelmente na tradução de El Velo de la Reina Mab, que deve ser o título original, pois creio que esse contato prévio fez com que a sintaxe marcada pelas inversões e o léxico rebuscado de Dário não me soassem tão estranhos. Tem algumas construções frasais dele que são bem difíceis de interpretar, né? Essa mesma que. Falas dos Tá, artistas, não, mas principalmente, essa né? tá. Especialmente dos artistas, é. Especialmente Agora, dos eu fui artistas. ler aqui ela em espanhol pra ver se era. Mas ela tá igual, dá pra entender bem em espanhol. Mas é realmente Uhum. é o sol. O sol é que consola as decepções dos pobres artistas. Então é o Sol. É. Uhum. Hum. E Ok, dele só ok. faz uma comparação, né? O sol como se fosse o diabrete da vaidade A vaidade. que Uhum. consola as decepções dos pobres artistas, né? Entendi. É bem. É um conto de se ler com certo cuidado, porque a construção de algumas frases é meio confusa, por assim dizer. Sim, sim, sim. É, até ia falar que a forma que ele é escrita como de uma fábula, né? Aham. Uhum. A Rainha Mab, na sua carruagem de uma só pérola, e os coleópteros, que Coleóptero, na mas primeira vez que eu vi, é besouro. sim, é besouro, sim. Eu achei muito É, interessante também, porque logo quando começou dizendo que a rainha na carruagem, eu pensei num negócio grande. Aí depois fala uma só pérola, Deus, não, peraí. Ah, besouros? Ah, daí tu começa a imaginar, é um negócio tão minúsculo, né? Pequenino, assim, os minúsculo, né? besourinhos trazendo uma pérola, uma carruagem. Hum. É meio que a Cinderela, né? É meio que Quando algumas falou em alegorias carruagem, eu pensei Da em Cinderela, né? Cinderela. A abóbora e os animais, enfim. Inclusive, um comentário fora, eu achei engraçado que eu não sabia que coleópteros, nem conhecia essa palavra, né, pra Eu besouro. também não. Fui pesquisar, mas a primeira vez que eu li, eu só lembrei daquele áudio do Medo e Delírio. Parece que viu um helicóptero. Um helicóptero pousou na tua cara. Então, bom, lembrei disso na hora. Mas voltando. Ela tem esse tom de fábula e eu até estava preocupado com o andar dessa história, pois ela parecia uma história de lição de moral, sabe? Ela parecia. E, Parecia cara, uma muito. vez eu vi um. Eu não achei, não. Ela parecia muito. No começo Tinha parecia assim. muito, cara. Muito, cara. Porque daí eles começam a se queixar e parece que a Rainha Mab tá ali só pra, tipo, mostrar.
que tem algo de bom na queixa dele, sabe? Tipo, inverter esses valores. Que é bem a questão da lição de moral, né? É, Ah, aí ela não foi para esse lado da lição de moral, né? Ela trouxe, na verdade, um alento aos artistas, né? Ela ouviu, de fato, suas dores e não tentou transformar a dor em um ganho numa construção meio. Como que eu posso dizer? Quanto mais você trabalha, melhor vai ser. trabalha enquanto eles descansem. Isso. É meritocrática. É isso que eu queria dizer. A Aí. gente não sabe as motivações da fada, né? Ela É. só de fato. Ela é a personagem menos explorada no Uhum. conto, porque a maior. Boa parte Apesar de dos, carregar o dos. título, né? É. Boa parte do conto são os artistas se lamentando, né? A maior parte do conto, inclusive. E quando o artista abre a boca pra reclamar, meu amigo, ele assume, ele pega o palco, entendeu? Pra ele, não tem. Tá na presença da rainha, o cara vai chorar por horas. Brincadeiras à parte, é que eu achava que ia pra esse lado da lição de moral, e uma vez eu tinha visto um comentário que, tipo assim, por um conto, a saída da lição de moral era uma das piores saídas possíveis, porque a pessoa não estava lendo um conto para ter uma lição de moral, ela estava Sim, lendo para conhecer uma história, para refletir a respeito daquela história, mas não para como se ela estivesse levando uma bronca, né? sim. Pois É. é. Lição de moral acaba sendo isso, né? Tipo, viu? Se você não tivesse feito isso, X teria acontecido. Mas por isso que eu achei interessante a saída do autor de não ser uma lição de moral, e de certa forma, assim, ser um alento para esses artistas, né, frustrados, o que no fim das contas todo artista é em algum nível, né, tem a sua frustração, seja com a sua obra, com o seu reconhecimento. Eu tinha até interpretado, uma das formas que eu tinha interpretado isso seria, eles tinham já conquistado bastante reconhecimento, né, com as obras que eles já tinham feito, já tinham se tornado artistas renomados, mas a partir dali, daquele momento, eles não sabiam mais como prosseguir. Eu tinha entendido, uma das interpretações também é que eu tinha entendido que eles, não importa o que eles fizessem, eles não achavam mais, como se diz, não tiravam mais satisfação do trabalho, sabe? Não importa o que eles fizessem, eles não tinham mais essa satisfação, esse zelo com a própria obra, não viam um porquê de continuar. O que também é possível, né, na realidade, né, o que a gente também vê acontecendo. Uhum. Hum. Eu ia dizer que eu fiquei muito curioso por causa do nome, Rainha Mab, né? Pra ver se significava alguma coisa. E aí fui pesquisar e descobri que a Rainha Mab é uma fada ah, que foi referenciada no Romeu e Julieta, pelo Shakespeare. Olha só. Oh, Aí é nice. E ela tem esse background de ser uma fada que tem esse poder sobre o sono, né? Ou que faz pegadinhas. Uh, pranks? João, qual é a melhor Uhum. tradução? É pegadinha para pranks? Não, tem outra Pode palavra. ser, pode ser. Pegadinha com pessoas dormindo, ou que controla também os sonhos das pessoas, né? Da luz ao sonho das pessoas. Eu Uhum. achei interessante essa. Não é só um nome aleatório. Fica aí na Legal. uma das verdade, referências que a tradutora falou, né? Por exemplo. Sim. e na verdade, na fala dos artistas, principalmente, é referência a rodo, né, bicho? Sim. Tem um ali O que é que, referência a Rodo? Perdão? na fala dos artistas em si, Ah, sim, quando sim. eles começam a falar, eles referenciam diferentes mitologias, é um negócio pra doido, meu amigo. Uhum. É tanta referência que eu sinceramente não peguei tudo Não, não. o que Ah, não, tentavam dizer. é muita coisa. Não tem nem conhecimento de tudo que ele faz referência pra pegar ali, não. E qual é a dos contos com linguagem rebuscada, João? Na verdade, não foi nem. Eu escolhi esse conto porque a primeira coisa que me chamou a atenção nele foi o título. Acho que é bem interessado no título. O título é bem chamativo mesmo. Daí eu fui ler e falei, poxa, tem uma pegada de fantasia e tal, gostei. Deixa eu dar uma lida nesse conto. E Gostei. apesar da leitura difícil e rebuscada, eu gostei da parte artística dele, né? Tinha mencionado, a forma como ele enxerga a arte. Mas um outro conto que eu li desse livro e também recomendo é o que vem logo antes dele, se chama O Pai. Ele tem uma linguagem bem simples,
E eu acabei não escolhendo ele porque eu achei ele um pouco triste, na verdade. Então eu resolvi ficar mais com o da Rainha Mab. Vem depois, tu falou, Passa, o livro? Não, vem logo antes. Ah, logo uhum. antes. Faça um breve resumo aí do que se trata o pai. Mas quer que eu dê Não, spoiler? não. Um sinopse. Ah, tá. A sinopse é um pai vai visitar um filho, que ele é... Eu não lembro qual que é o posto dele no meio militar, mas ele vai visitar o quartel em que tá o filho, basicamente. E dá pra ver que é um senhor bem simples. Interessante. Mas tem mais algum desse livro que você indicaria? Um conto Ah, bem rápido? eu também li Os Viajantes. Os Viajantes é meio bizarro. Os Viajantes é meio bizarro também. Ele é bem esquisito de interpretar, assim. Pelo menos quando eu li, eu achei esquisito. E se eu não me engano, ele é sobre um ermitão que vive numa torre. E a cada X tempo, num lugar meio recluso, assim. E a cada X tempos passam visitantes. Que são os tais viajantes do título. E daí o conto explora a interação dele, do morador dessa torre, desse lugar, com os viajantes. E Interessante. como é que Bem você legalzinho. achou, como é que você encontrou esse livro? Eu achei bem interessante esse livro. Eu Ah, pesquisei por contos sul-americanos mesmo. Então, curiosamente, o livro é só de Pois contos é, pois é. latino-americanos, né? é... Eu eu acho que eu achei que você procurei conhecia de contos, algum... contos sul-americanos traduzidos para o português. Acho que eu procurei por isso. Eu achei que tu Foi conhecia mais porque como era perto da gente. professora da UFSC. Mas é bem interessante O a projeto abordagem. é bem legal porque pega contos de vários países daqui É, da América do Sul. mas imagina, do Nicarágua, né? Nunca tinha nem... Sim, eu sim. vi que tem da República Dominicana também, por exemplo. Inclusive, uma das coisas que me fez, além do título do Véu da Rainha Mab, foi ser um escritor nicaragüense. Que me chamou a atenção. Daí eu falei, tá bom. Inédito aqui no sindicato. E são maioria escritores que já morreram, né? Pelo que eu vi, Sim, tem muitos, são muito antigos os contos. sim. É, o Rubem Dário morreu em 1916. Pra tu ver. Faz um tempão já. Que nada, era ontem, se tu ver. Ontem, né? Piscamos. Piscou, passou. Então é isso, temos um debate, meus caros. Temos um debate. Então, João, puxa aí o encerramento do Clube do Conto. Então, com esse conto, fechamos o ciclo de escritores sul-americanos não brasileiros no Clube do Conto. Ainda não decidimos a próxima temática, não é mesmo? Não decidimos, né? É Pois temos- latino-americanos. latino-americanos, corrigindo que não é O que eu sul-americano. falei? Sul-americano. Sul-americano. Verdade. Sul-americanos não, brasileiros, eu falei, poxa. A América Latina é maior que a América do Sul. Justo. Bem observado. Encerramos esse ciclo. Eu sou escritor, gente, não professor de geografia, não. Encerramos esse ciclo. O próximo, eu não acho que o próximo ciclo não será até o ano que vem, porque Exato. temos um mini novo bloco sendo inserido no podcast, que será o Clube do Romance. Nome ainda está sendo estudado. Não vai ser estudado até a publicação. Até a publicação. E o livro que será lido para este Clube do Romance em particular é A Extinção das Abelhas, da Natália Borges Polesso. Foi uma escritora da qual a gente já trouxe um conto aqui, bem legal, As Tias. Tias. É. Las Tias. Ela é brasileira, viu, pessoal? Mas ali no Rio Grande do Sul é uma província do Uruguai, né, cara? Praticamente. Quem quiser acompanhar e ouvir a nossa discussão sobre o livro, esse episódio será lançado na primeira semana de dezembro. É um livro mega novo, né? Foi lançado O livro esse é ano. bem novo. E também já está sendo bastante debatido, né, nas redes sociais, então vamos trazer o E é um parecer livro do curto também, então é tranquilo pra ler daqui até lá. Então é isso. Voltamos semana que vem com mais um desafio. Qualquer dúvida, comentário, sugestão para esse Clube do Conto, para próximos Clubes do Conto mais voltados para o ano de 2022, ou até mesmo para o Clube do Romance, se você já quer deixar um comentário sobre a extinção das abelhas,
Você pode entrar em contato conosco pelo e-mail sindicatodesescritores@gmail.com ou nas redes sociais Twitter e Instagram pelo @Sindicato dos Escritores e também acessar todo o nosso conteúdo já publicado na Vida do Universo em sindicatodesescritores.wordpress.com. Só não deixe spoilers do livro, por favor. Por favor. Se deixar spoiler, por favor, deixa no título, contém spoiler no assunto do e-mail. Não deixa o spoiler no título do e-mail, no caso, né? Dumbledore morre. E é isso então. Até semana que É vem, isso. pessoal. Até. Tchau, tchau.